Boa noite, pessoal. Muito bem, vamos começar aí mais uma live hoje, segunda-feira, dia 20 de abril. Estou esperando aqui o professor Simão para a gente começar a nossa transmissão de hoje. Vou ver ele entrar aqui. Não, não é o professor Simão. Boa noite, professor Lupion. Vamos lá esperar o professor Simão entrar para a gente começar a nossa transmissão. Boa noite, Tileia. Esperando o professor Simão. Ver aqui se ele está aqui. Aqui, muito bem. Guardando o JF Simão. Professor Simão entrando. Simons. Tá conectando ao Simão, pessoal. Vamos lá, vamos esperar ele entrar. Eu vou... Professor Simão, já entrou aí? Nós não estamos conseguindo fazer o professor Simão entrar. Simão, tenta de novo. Eu vou desativar os comentários, que é muita gente comentando. Simão, tenta de novo. Eu já te aceitei. Ó, vou te aceitar de novo. Agora eu desativei os comentários. Vamos ver se... Aê, professor Simão. Entramos, professor Tartucci. Estamos aqui. Muito bem. Boa noite, meu querido Simons. Quero dar uma notícia em primeira mão para os nossos amigos da live. Hoje eu fui ao laboratório e fiz o teste do Covid-19. E aí? Fui ao laboratório porque eu estava há 35 dias sem ver meus pais, que meus pais estão em reclusão absoluta, e eu já estava com muitas saudades, e meu médico disse, vai, faz o exame. Se o exame der negativo, vai até a casa dos seus pais, almoce com eles, jante com eles e mate as saudades. Então hoje estou aqui na casa dos meus pais, após ter feito o exame negativo, e negativo também na reação, naquela ideia de já ter tido a contaminação, ou seja, não estou... anticorpos. Não há anticorpos e nem estou com vírus. Então, quarentena que segue. Eu queria começar dizendo aos nossos amigos que nós vimos aí notícias de que algumas pessoas voltariam por ordem de qualquer governo que seja. Não vamos polarizar a conversa, Tarta, mas para deixar claro que nós continuamos em casa. Continuamos em casa e vamos proteger as pessoas que a gente gosta. Essa é a primeira nota de hoje. Então, vim aqui, vou jantar com os meus pais, amanhã volto para casa e continuo minha reclusão. Ah, muito bem, Simão. Eu tenho dúvidas, eu tenho vontade, vou fazer o exame dos anticorpos, porque você sabe que eu tenho dúvidas aí do começo do ano, né? Mas posso dizer, Flávio, é rapidíssimo, tá? Você fica 15 minutos, ele picou meu dedo, foi uma coisa super rápida, então vale a pena, Flávio. Vale a pena até pra gente saber como é que a gente tá, sabe? Pra ter consciência da nossa situação. Tá certo. Bom, hoje eu desativei os comentários, eu vou deixar, porque nós estamos tendo uma quantidade absurda de lives, então com os comentários elas têm caído, né? Então, ao final eu vou abrir para os comentários, mas hoje nós estamos aqui mais para ouvir o Simão, porque o Simão fez uma live do IBDFAN junto com o professor Aguirre, e dessa live escreveu um texto brilhante, né, a respeito das realidades, realidade A, realidade B e realidade C do direito. Ele fala do direito de família e sucessões, mas eu acho que isso se aplica para todo o direito, né? E isso, em certa medida, mais uma ideia do professor Simão. O professor Simão, além de ser um profundo conhecedor da técnica, é um criador de teses, né? E eu sempre digo isso a ele, né? No passado ele me disse, eu fico muito chateado que às vezes as pessoas, ele não me falou nos imitam, mas eu disse a ele, quem é criativo e quem, no seu caso, é genial, sempre cria boas ideias, professor Simão. E isso que você criou sobre as realidades, realidade A, realidade B e realidade C,
é sensacional, vários colegas estão adotando, eu estou adotando as minhas aulas já, e, portanto, eu te passo a palavra para você falar com a gente um pouco sobre isso. Bom, é uma alegria estar aqui. Eu não preciso dizer que as palavras generosas do Tartucci se devem a um grau de amizade que não é amizade. Chama-se fraternidade, que vem de frater do latim, irmãos. Então, o Tartucci é um irmão para mim. A alegria desses diálogos técnicos, muitos, e belos diálogos pessoais, filosofias de vida, bom vinho, bom churrasco. Então, a coisa é completa. E eu realmente, Flávio, eu tive essa consciência das três realidades, só para contextualizar por que eu digo isso. Quando, no dia 13 de maio, inauguramos o núcleo do IBDFAN de São Paulo. Eu, como vice-presidente, o amigo não podia ir naquele dia, porque tinha compromissos acadêmicos, e o IBDFAN lotado, uma sala cheia, e eu percebi, Flávio, que realmente aquela nossa Belle Époque, numa analogia à Primeira Guerra Mundial, estava acabando. E estava acabando por quê? Porque o vírus nos pôs numa situação absolutamente ímpar na história de todo mundo. Eu dizia para minha mãe agora, eu nunca imaginei com 46 anos, nem ela com 72, que nós não pudéssemos assistir missa ao domingo. Quer dizer, era uma coisa que, se eu perguntasse para minha avó, bisavó, trisavó, a missa ao domingo era um dado adquirido. Eu nunca imaginei, nos meus 46 anos, e nem a minha mãe e meu pai aos 72, que a gente não poderia ir numa pizzaria na esquina comer uma pizza. E não tem pizzaria aberta em São Paulo. Então, realmente, há uma dificuldade de parte das pessoas e da doutrina de aceitarem que a realidade acabou. E ela acabou. E essa dificuldade, Flávio, ela é humana. Sabe aquela ideia de que tudo sempre foi assim? Por que que muda? Muda porque muda. E aí eu queria começar recomendando aos nossos ouvintes que gostassem de entender, que quisessem entender um pouco dessa realidade, que lessem o livro do Nassim Taleb. Você vai pegar o Sapiens? Tá bom. Tá bom. Então eu vou falar já dele. Deixa eu falar de dois livros, então, porque acho que essa live tem que ser instrutiva aos alunos, aos ouvintes. A primeira é a história do Nassim Taleb do Cisne Negro. Porque o Cisne Negro é aquela coisa inesperada. É aquele evento que os europeus sempre acreditaram que o cisne fosse branco, porque na Europa todo cisne é branco. De repente descobre a Austrália e tem um cisne negro. É uma coisa que assusta, que choca. É algo que nunca se imaginou ocorrer. É o que nós vemos agora. E a segunda, eu conversava com o Mar Delgado e li o Harari. Eu sou fã, eu cito o Harari. Se olhar no meu Instagram, tem Harari de cima a baixo. O Homo Deus, levanta aí o Homo Deus, vai, Flávio, já que você já está com o Homo Deus aí na mão. Exatamente esse livro. E o Homo Deus é aquela história do Harari que nós agora debelamos a guerra, a peste, a fome e podemos dedicar uma busca hedonista da felicidade. Nós ficamos discutindo questões pequenas, do tipo ser ou não ser feliz. Ai, meu Deus, como eu sofro porque não sou feliz. E, de repente, nós estamos presos em casa, sem ver aqueles que a gente ama, sem ter chance de se realizar pessoal e profissionalmente. Então, o Harari, na verdade, erra, porque a pandemia nos trouxe de volta a praga, o fantasma da doença, e nessa realidade B, que é a realidade pandêmica de restrições, o direito tem que ser lido de outra maneira. Eu acho que essa, Flávia, é uma introdução que eu queria fazer com os nossos ouvintes, que o direito, até 13 de março, da realidade A, era um direito muito bonito num jogo de ganha-ganha ou ganha-perde. Não tinha o jogo de perde-perde que nós vivemos hoje. Então, talvez a primeira nota que eu fizesse é que para nós que trabalhamos direito de família, para nós que trabalhamos direito das sucessões, nós estamos numa realidade nunca antes vivida e que, portanto, temos que virar a chave. Virar a chave quer dizer o quê? É pensar que nesse jogo não há como, eu diria, por proselitismo, se invocar coisas do tipo, Flávio, temos que ter todos bom senso. Isso, para nós que somos ciência, que tentamos fazer uma ciência, que tentamos produzir alguma coisa interessante, invocar o bom senso do direito de família nesse momento em que as pessoas estão desesperadas, não me parece que seja algo razoável para quem escreve cientificamente. Desejar que as pessoas tenham bom senso, Flávio, eu desejo do coração. O problema é que invocar o bom senso para resolver se o pai tem ou não direito de visita, se a mãe perde ou não a guarda, não me parece que isso seja a solução técnica. Não sei se o amigo concorda. Sim. Eu acho que talvez o bom senso, a razoabilidade, uma questão de transparência, hoje tenha mais efetividade no plano contratual do que no plano de famílias e sucessões, penso eu. Né? Mas eu queria te ouvir, a gente fez semana passada um podcast lá do Tá Fazendo Direito, eu, você e o Bunazar, então uma prévia para essa nossa live, e indo um pouco para os contratos, né?
E a gente falava que, eu acho que isso foi unânime de nós três, que o que a gente tem que evitar ao máximo é uma moratória ampla e restrita, com a utilização do argumento de caso fortuito e força maior, e aquela percepção que tem tese para todo mundo, né? Tanto para manter quanto para extinguir o contrato. Então, como é que você vê, na realidade B que nós vivemos hoje, e possivelmente já fazendo uma projeção para a realidade C, o panorama Sim. contratual, né? Sim. O que nós Então, teremos de mudanças? sim. Então vamos fazer o seguinte: a realidade A era uma realidade pontuada basicamente até 13 de março por uma ideia de pacta sunt servanda absolutamente violenta após a lei da liberdade econômica, com uma valorização do contratado de maneira clara, e aqui eu estou falando principalmente dos contratos paritários e empresariais, mas mesmo os paritários civis, porque a adesão, Flávio, sempre houve a suavização do princípio por conta das normas de ordem pública, né? Das cláusulas de renúncia, etc. Mas nesse momento, a realidade B, ela olha... Eu acabei um artigo que eu vou mandar para o Tartucci amanhã, e se ele quiser publicar na nossa coluna do Migalhas, vai ser uma honra, mas se não quiser, você pode falar assim: Simão, você exagerou aqui, publique em outro lugar, mas a amizade é a mesma. Mas que eu estou falando exatamente da locação. E por que eu estou te citando esse artigo? Porque a realidade econômica que subjaz a qualquer contrato de locação comercial, nem vou falar das residenciais, é uma realidade que se alterou profundamente. Então, a primeira coisa, a realidade B, ela é provisória. Isso tem que ser deixado claro. Nós não vamos viver confinamento per omne vitae, para o resto da vida. Nós estamos vivendo um confinamento que vai acabar. Então, meus amigos, a primeira coisa, se a realidade A era uma realidade da liberdade econômica, da mínima intervenção, na minha leitura, a realidade B é da máxima intervenção. Eu disse isso outro dia numa live de família, a Gisele ficou chocada. Ai, o que é isso? Desperate situations require desperate measures. Situações desesperadoras requerem medidas desesperadoras. Eu sou um libertário. O Tartucci sabe que eu fui um sujeito médio intervencionista e fui me libertando a ponto de eu ser tão libertário, que eu digo que em família, sendo as partes maiores e capazes, cada um faz o que quer, e o direito simplesmente diz: vocês que se virem. Mas no momento de crise, Flávio, eu li o Scruton ontem, por indicação do amigo Bunazar, até o Scruton, que é como ser um conservador, diz: olha, no momento de caos cabem leis. Então, eu e o Tartucci, que falamos a vocês, e o Bunazar, que já falou para vocês comigo, que já falou e vai falar com o Tartucci, nós entendemos que cabe lei nesse momento, porque nós estamos vivendo uma pandemia selvagem. Senhores e senhoras que nos ouvem, os senhores já receberam por e-mail, eu tenho, Flávio, aqui alguns juízes, ex-alunos, nossos alunos de cursos preparatórios e pós-graduações, e eles me mandam, porque são muito gentis, sentenças deles e acordam. Flávio, tem decisão para todo lado. Se você abrir hoje o site do Migalhas, onde a gente publica a nossa coluna das migalhas contratuais, tem decisão dizendo que o cara de shopping não paga nem a verba condominial, porque o shopping está fechado. Quer dizer, não é o locatário pagar o aluguel, é não pagar despesa com limpeza e com segurança do shopping. Quer dizer, o meu estoque está no shopping e eu não pago a despesa com segurança que cuida do meu estoque. Então, de repente, tem decisões assim: o lojista que se lixe. Ele contratou, pacta sunt servanda, ele paga tudo. E como pululam as decisões, Flávio, então a realidade B, para mim, é da intervenção legislativa. Ah, mas Simão, fazer lei, a lei pode não ser boa. Bom, mas nós na academia estamos de olho, estamos trabalhando e estamos tentando influenciar para que a lei seja a melhor possível na medida do que é possível. Agora, eu estou convencido, Flávio, que se houvesse uma lei como aquela que nós tínhamos pensado, eu vou ser o Bunazar em substitutivo para alocação, por exemplo, e não vem ao caso aqui de explicar o nosso anteprojeto, que não foi aprovado por enquanto, a nossa ideia, mas para dizer o quê? Do nosso substitutivo, que na verdade, Flávio, me parece que a realidade B é de intervenção judicial sobre o contrato e é de legislação sobre o contrato. E se não vier legislação, Flávio, a intervenção virá da maneira mais radical e drástica possível. Porque a sensação judicial, e é real, é de um empobrecimento. Mas professor Simão, eu estou mais rico. Eu sei que você está mais rico, graças a Deus. Mas a maioria da população não está mais rica. Há uma sensação geral de empobrecimento. Aliás, Flávio, começou a acontecer o que eu já sabia que ia acontecer. Receber telefonemas de pessoas contando que mandaram embora funcionários. Que quebraram, fecharam. E que estão fechando restaurantes no centro, por exemplo, que não vão reabrir depois, quando acabar a quarentena. Então, nós começamos uma depressão econômica, agora recebendo um shopping que pediu falência. Recebi o comunicado deles pedindo a autofalência. É um shopping do Paraná.
Eu depois te mando o comunicado. Mas para contar o quê? Que essa ideia de olhar o lojista e falar, eu vou dar um exemplo de shopping que eu acho relevante nesse momento. É um coitado e o empreendedor é um monstro. É essa polaridade maquiavélica que eu acho que a gente não pode adotar. Para a revisão do contrato, a gente não ganha com essa ideia do mocinho do bandido. Não sei se você concorda comigo. Sim, eu concordo totalmente. E a gente também comentou, acho que o Bunazar nem tanto, mas a Lei da Liberdade Econômica entrou em vigor lá em setembro ou novembro do ano passado. Hoje ela perdeu um pouco da sua funcionalidade. Eu não sei até por quanto tempo também, na realidade, se aquelas premissas serão aplicadas, né? Aliás, boa nota. Não tinha pensado em falar sobre isso, mas quero falar 2 minutos. Você tem uma boa nota. A Lei da Liberdade Econômica, ela nasce para um país em ascensão econômica e com uma certa emancipação do contratante. Vocês estão emancipados. De retomada. E vocês estão emancipados, Flávio. Vocês combinaram, cumpram, não me enchem o saco como juiz ou árbitro. Num clima pandêmico, em que eu, que sou um libertário, viro a chave para ser um intervencionista, acho que a realidade C, Flávio, é uma realidade bem temperada, sabe? Eu acho também. Que o padrão da intervenção e da liberdade, eles vão estar mais equilibrados. Ou seja, nem tanto para boa-fé e função social, mas nem tanto para pacta sunt servanda. É uma leitura de uma realidade híbrida. Não sei se você também tem essa impressão. Sim, eu acho que a gente volta, porque quando veio o Código Civil, em matéria contratual, aproximando do CDC, veio uma onda ultra-intervencionista, depois a gente foi equilibrando até 2010, 2011, e aí vieram as ideias individualistas, mais libertárias, de valorização da autonomia da vontade, não da autonomia privada, até a Lei da Liberdade Econômica, que foi a culminância. E depois veio a peste, aí veio a pandemia. Então, agora a gente volta para o modelo intervencionista e depois a gente vai equilibrando, e aí tudo vai depender do tamanho do buraco, né? Como vai ser, eu nem falo crise econômica, porque eu, como você, acho que a gente terá, sem dúvida alguma, uma depressão econômica, né? E nós, Flávio, que gostamos de realidade mesmo nua e crua, né? O civilista é um pessimista por excelência, ou um realista por excelência. Eu tenho o costume de dizer isso, viu, Simão? Nós estamos na Terra, os civilistas, há 2.000 anos, 2.500, 3.000 anos, talvez, e nós sempre fomos pessimistas, né? A gente sempre... nós fomos pessimistas para nos proteger e proteger para aqueles para quem nós trabalhamos, né? E então a gente acaba muitas vezes tendo algumas interpretações um pouco dissonantes, né? Do otimismo geral, né? Mas eu concordo com você. Eu diria... Mas posso dizer uma coisa sobre esse otimismo ou pessimismo? Nós temos uma coisa, o direito civil é velho, é muito velho. E nós somos velhos e trabalhamos com categorias jurídicas sólidas, que foram construídas por experiências de 2.000 anos e que tiveram seu ápice no direito romano. A gente estuda romano não é porque a gente é chato ou gosta de coisa velha, é porque eles moldaram categorias que nós estamos aplicando até hoje. Então, Flávio, a gente é pessimista, mas no fundo por quê? Porque o direito civil é uma ciência testada na prática, o que deu certo ficou e o que não deu certo em 2.000 anos sumiu. Então nós temos um direito experimentado. E esse direito experimentado, ele está sendo testado no momento de crise sem precedentes, que não se compara ao problema do petróleo, do choque da OPEP na década de 70, não se compara à Primeira e Segunda Guerra, não se compara à peste espanhola, talvez se compare à peste negra, que paralisou a economia europeia, que a Europa era o mundo naquela época, não se esqueçam, 1348, mas a gente não tem memória de 1348. Então, o que acontece hoje é uma crise sem precedentes, porque ela atinge da China ao Brasil e volta para a China. Porque não pensem os senhores que a China debelou o coronavírus. Começa uma segunda onda de vírus de pessoas que estão voltando para a China. Então, reparem, nós temos uma crise de produção sem precedentes. E daí, Flávio, por que não da moratória, como você dizia agora há pouco? Por que eu, você e o Bunazar, e eu escrevi naquele texto que você publicou nas migalhas contratuais, evitem a moratória? Porque a moratória é o caos econômico, é a quebra do sistema produtivo e é a destruição de emprego, de tributo e de economia. E nós, nesse momento, precisamos preservar os contratos, porque o princípio da conservação, que no meu sentir, Flávio, o 317, o 317, resolve muito mais adequadamente que o 393, que é a questão da força maior. Depois eu vou fazer só uma notinha sobre a força maior. É um princípio que está maduro. O código é de 2003. Nós temos em 2020, são 17 anos de código experimentado.
O 317 está maduro para ser aplicado para salvar contratos. Eu dou um exemplo de um juiz que me citou lá de Rio Preto hoje. Eu achei genial a sentença. O casal disse assim, 18 de abril eu não posso viajar para Buenos Aires. Claro, não tem voo, o espaço aéreo fechado, mas eu quero viajar para Buenos Aires. Eu sei que a pandemia é temporária, é provisória. Operador, remarca a passagem para mim. Não, não vou remarcar. Se quiser, você desiste e pega seu dinheiro. Não, mas você não está entendendo. Eu quero manter o contrato, o que é ótimo, porque eu viajo, eu uso avião, eu pago o restaurante, eu aqueço a economia. E o operador disse, não, você tem que desistir do contrato. O juiz disse assim, não, há um direito potestativo de manutenção. Você é um operador de viagem. Não é que não tem viagem para Buenos Aires semana que vem, que não vai ter nunca mais. Repara que coisa interessante, Flávio. Um contrato pequeno sendo mantido por força de uma decisão do juiz de juizado especial cível. Então, eu acho que há realmente interesse em boa parte dos agentes do mercado, boa parte, e dos juízes em manter o contrato. É que daí vem decisões que assustam, Flávio. Tem uma decisão de um shopping center do interior de São Paulo, está nesse meu artigo, que mandou reduzir, Flávio, para pagar apenas 30% do aluguel, do fundo de promoção e da verba condominial. Mas pera um pouquinho só, Flávio. Se todos os condôminos, os locatários de shopping ganharam uma liminar de pagar 30% da verba condominial, como é que o shopping mantém empregado, segurança e manutenção mínima? Porque não é porque o shopping não está funcionando que não paga a luz. Tem luz externa que ele tem que pagar. Não é porque o shopping não está trabalhando que ele não paga os funcionários, que ele não paga o setor de escritório. Então, uma decisão dessa, o que ela faz, na minha leitura? Manda embora todos os funcionários. Já que todo mundo vai pagar 30%, manda embora todo mundo. Porque como é que um dos lados do contrato vai manter o sistema funcionando? Tudo bem, o shopping está fechado, não estou dizendo que está tudo igual. Mas assim, não dá para mandar não pagar o condomínio. O condomínio tem que ser pago, com o shopping aberto ou shopping fechado. Agora, aluguel, fundo em de promoção... 30% é justamente a nossa proposta lá, de 30%, que é o 916 do CPC. Mas cuidado, Flávio. Só cuidado com uma coisa. Na despesa condominial, que é aquela que eu comprovo todo mês que eu já tive, não dá para baixar. Sim, se comprovado, sim, comprovando-se que ela foi mantida. Mas será que ela foi mantida? Essa é uma questão, né? Então, aquilo que eu falei no nosso podcast. Hoje vai ser muito importante transparência, né? Até para as revisões contratuais, isso não era tão comum no passado, abrir as contas mesmo. Né? Acho que os jogadores vão levar isso em conta. Ah, não quero abrir a conta. Bom, quem não quer abrir a conta vai se dar mal. Por que vai se dar mal? Porque daí o direito tem que ser aplicado na sua maior rigidez. Eu defendi, por exemplo, nesse artigo que eu vou te mandar amanhã, eu só pedi para o Rafael e para a Bruna, meus assistentes, darem uma revisão de português para verem pequenos erros, alguma coisa ou outra, mas eu defendo, por exemplo, que para cobrar o fundo de promoção do shopping center, ele tem que demonstrar os gastos já vamos dizer assim, contratados, para deixar isso no mínimo. Não faz sentido ter um fundo de promoção pago na totalidade com um shopping fechado. Agora também, Flávio, se eu falar assim, vamos cancelar o fundo de promoção. Bom, o shopping reabre agora em junho, vamos dizer. Tem o Dia dos Pais. Não vai ter campanha de Dia dos Pais. Assim, as coisas não são tão simples para dizer assim, um não paga nada, um paga tudo. O que eu estou sentindo é que na locação, é interessante dizer isso. Eu tenho conversado com advogados e o Bunazar deu esse depoimento e tenho visto agora, sabe, o legal de ser professor é que os ex-alunos vão mandando decisões e vão mandando dúvidas, que o mercado locatício está muito maduro nas renegociações. Sim. Eu achei que fosse um mercado, Flávio, de pancadaria geral. Mas é interessante. Sabe onde está sendo a pancadaria geral? Ou no locador, pessoa física, aquele idoso que só tem aquele imóvel, que não vê margem para negociar com o locatário, e que daí o direito tem que intervir, ou naqueles locadores insensíveis, que dizem, olha, você quer, você não quer, vai embora. Mas esse agora, o insensível agora, nos julgamentos futuros por juízes e árbitros, vão se dar muito mal. Esses vão ser, economicamente, os mais punidos, porque as decisões serão contrárias a eles de maneira rígida. Assim como você também sabe o que está acontecendo agora, que eu já vi decisão, hoje um aluno me mandou, daquela loja, aquela empresa, que tem uma academia, que faz um belo pacote para ninguém suspender a academia, dando descontos. Ela só diz assim, tô sem aluno, não quero pagar nada do aluguel. Mas pera um pouquinho só, quantos alunos você perdeu? Você só diz assim, eu tô sem aluno nenhum, você perdeu todos os alunos do dia anterior. E tem um detalhe, né, Flávio, que os juízes estão percebendo, que há um grupo de oportunistas, dos devedores, que querem aproveitar a pandemia para não pagar nada. Então, é interessante
que eu acho que você tem razão, não, eu vou refazer a frase, que você tem razão, e eu acho que isso vai ficar claro, que os contratantes transparentes, os contratantes que são probos nas suas negociações, eles terão muitas vantagens nas decisões. E os contratantes com o jeitinho brasileiro, que a gente brinca, o Zeca Pagodinho, né? Quer levar vantagem em tudo, esses vão ser contratantes que vão ter sérios problemas na realidade B. Mas só para dar o nome da nossa live. Na B, com certeza. Mas na C, que vai ser aquela realidade de um mix de pacta sunt servanda e de transparência e boa-fé, aí esses contratantes vão se dar muito mal. Porque agora vão ter que abrir contas. Essa é a minha leitura. Ô, Simão, só um detalhe. Eu vi uma outra live sua em que você defendia a necessidade de uma lei, um parâmetro legislativo para as locações, tinha lá no projeto de lei 1179. E, para mim, um parâmetro atende à sociedade melhor. Eu perguntei para os nossos alunos da IPD de contratos esse final de semana, e foi unânime que haveria os especialistas mesmo em contratos, né, unânime que seria interessante para a sociedade um parâmetro. Né? Eu vejo também que falta de parâmetro atende a algumas pessoas especificamente. Né? Flávio, deixa eu só concordar com uma coisa antes de você prosseguir. A falta de parâmetro gera o caos gera essas decisões díspares, e que isso, Flávio, a médio prazo detona com a economia e detona com o contrato como contrato, porque cada contrato segue uma regra. E mais do que isso, entra numa loteria em que eu não sei quanto ganho, mas eu tento tirar alguma coisa. Sabe, Flávio, não faz menor sentido o argumento de que, pelo fato de existir uma lei, todo mundo vai dar o calote. Porque, aliás, o projeto Anastasia, já na redação original, que era aquela do artigo 10, mas só aplicado a locações residenciais. E o nosso substitutivo, o meu, seu e do Buna, que nós fizemos um artigo com parágrafos 4º e 5º, que eu acho que aquilo, Flávio, não é porque a gente fez, é chato se autoelogiar, mas que nós produzimos, aquele artigo 10º nosso, é um artigo espetacular para garantir que o locador seja observado como locador, ou seja, o Banco Bradesco, que aluga a agência de uma senhorinha idosa, que só tem aquele imóvel, é o Banco Bradesco mais poderoso que a idosa. Ou 2, aquela senhorinha que tem a loja que vende brigadeiro no shopping não se compara ao McDonald's ou ao Bradesco que tem lojas no shopping. Nós tínhamos criado um artigo 10º que eu acho que, se a gente conseguisse emplacar aquilo, era um ganho social substancial. Agora, eu também acho. Mas vamos aguardar agora na Câmara, né? Porque na Câmara existe uma quantidade considerável de normas sobre locação, né? Então, possivelmente, alguma regra sobre locação virá. Né? Simão, André... vamos falar agora um pouco também, né, das escolhas trágicas, da sua visão dentro da realidade B e realidade C, sobre os alimentos, né, que também é um outro tema que vem gerando muitos debates, né, e a prisão civil sempre foi uma arma potente dos credores. Né? Como é que você vê a situação dos alimentos, também a prisão civil e outras restrições, né? A gente comentava inscrição no Serasa, né? A gente, com 90% das pessoas com o nome no Serasa, talvez, qual que vai ser a função dos cadastros, né? Então, gostaria de ouvi-lo também sobre as escolhas trágicas que temos que fazer no direito de família, especialmente nesse tema de alimentos. Eu abri aquele artigo de família que você gentilmente citou, e, aliás, eu fiz esse artigo de contratos, Tartucci publicou, Família e o BDFAM publicou. Agora eu vou mandar o de locação e vou fechar a fábrica, porque daí eu vou fazer um isolamento social. Depois eu vou te contar. Eu vou passar 10 dias sumidos do mapa, realmente, porque eu acho que é a hora de eu parar agora. Vai ser do dia... Depois que eu der aula na IPD no dia 2, do dia 2 ao dia 13, eu vou fazer um isolamento social de 11 dias. Mas o que eu queria te falar? E virtual de 11 dias. Mas o que eu queria te falar, Flávio? Eu comecei aquele artigo citando as decisões trágicas de morte de pessoas na Itália, por ausência de respiradores em número suficiente. Então, você decidiu o quê? Entre pôr no respirador um cara de 50, ou pôr no respirador um senhor de 80, o senhor de 80 morreu no corredor do hospital. Então, é assim. Mas, Simão, isso é homo homini lupus, isso é uma desgraça. É a desgraça das escolhas trágicas. Quem tá aí do seu lado, hein? Que agora eu tô curioso. Se for não, o Enzo, é a Leia, tô tirando foto aqui. É o Enzo? Não, é a Leia. É a Leia. Leia, beijão, Leia. Acabou a pandemia, eu vou mudar para sua casa, é um mês de churrasco e vinho aí com o Tartucci. Eu vou ficar aí um mês. Mas,
Tarta, então nesse momento de escolhas trágicas, que é o jogo de perde-perde, não é assim. Ai, Simão, você defende matar um homem de 80 anos? Claro que eu não defendo. Mas você defende matar um de 80 para salvar um de 40? Bom, o que eu vou dizer para vocês? Matar um de 40 e salvar um de 80? O Araújo, quando dava aula de escolhas trágicas, Flávio, eu nunca acreditei. Eu queria usar o puta que pariu, eu vou me dar essa liberdade. Que eu fosse essas escolhas trágicas, sabe, Flávio? Eu não acreditei. Eu acreditei no Harari. Debelamos a peste, debelamos a guerra, debelamos a fome. Eu acreditei no Harari e não no Araújo. E nós estamos vendo o Araújo. Então vamos lá. Tem que prender o devedor de alimentos? Bom, está na Constituição. Se ele não justificar, se o juiz não achar a justificativa adequada, prende. Tá bom, tem que prender. Só que você prende o sujeito, hoje morreu o primeiro preso em São Paulo de coronavírus. E você vai expor o devedor a um baita risco. Ele vai estar num sistema fechado, sem ventilação adequada, super cheio de gente. Não é superpopulação da carceragem, da prisão por crime, mas é um sistema insalubre. E eu, Simão, não vou defender nunca que eu vou pôr o cara em risco de vida com Covid. Não vou defender isso. Eu afirmo isso por escrito e verbalmente. Mas, professor Simão, me disseram outro dia, numa live, as moças desesperadas, isso vai prejudicar, vai piorar a situação da mãe? Vai. Porque entre piorar a situação da mãe e deixar o pai correr risco de morte, eu não vou escrever um artigo dizendo, para não piorar a situação da mãe, que o marido, o ex-marido ou o pai da criança corra risco de morte. Ah, então vai para a prisão domiciliar, vai. Mas nós estamos todos em prisão domiciliar. Isso é uma meia-verdade. Porque eu, por exemplo, vou ao supermercado, que é meu dia, uma vez por semana, compro meus víveres e volto para casa. Eu não estou em prisão domiciliar. Eu estou em quarentena forçada, tá certo? Mas eu tenho essa liberdade de ir e vir. Se um dia eu estiver deprimido e quiser pegar meu carro e passear pela rua, eu posso. Eu não faço isso, porque meu dia é o dia do supermercado. Eu saio, compro meus víveres e volto para casa. E passo na farmácia. Mas para dizer o que para vocês, gente? Que a prisão domiciliar é ideal? Não! Nossa, professor, mas a prisão civil é tão enfática, é tão boa para aparecer os alimentos? Sim, eu sei. Mas a realidade A acabou. E na realidade B é colocar o devedor em risco de vida, Flávio. E Sim. ninguém pode ser colocado em risco de vida por orientação de doutrinador. Nós seríamos inconsequentes. Agora, Sim, sim. você pode me perguntar assim, mas e o que sobra para a realidade C? Eu acho que a prisão civil vai morrer, Flávio. Sabe por que vai morrer? Porque os juízes vão perceber o seguinte, como não tem vacina para esse corona pode voltar a qualquer tempo. E depois do corona podem vir outras pandemias. Eu acho que os juízes vão olhar com olhos mais queridos, mais benevolentes, outras formas de tentar tirar os alimentos. Como, por exemplo, tirar o passaporte e não deixar o pai viajar para o exterior. E se ele é um homem que viaja muito, para ele aquilo é uma perda. Não deixá-lo dirigir, não deixá-lo fazer... Eu não sei. Temos que criar juntos, sabe? Mas eu acho que a prisão civil do devedor é uma das que não ocorrerá na realidade B por razões sanitárias. E na realidade C, ela virá, talvez, bem reduzida. Não sei se você tem essa impressão também, Flávio. O que vai Eu tenho essa impressão. Eu tenho essa civil? impressão e tem uma outra impressão, que, claro, é uma afirmação trágica, mas é algo que as pessoas não perceberam. Todos nós vamos empobrecer, o Brasil vai ter uma explosão de desempregados, mesmo as pessoas que ganham muito vão ganhar menos, as despesas também vão diminuir muito, né? Já estão diminuindo, especialmente nas classes, no que eu gosto de chamar de direito de família dos ricos, né? Que é o que o nosso público geralmente atua, com exceção dos defensores e do pessoal que trabalha em cartório, os advogados especialmente. Então, isso tudo vai diminuir. Aliás, já existem pleitos de revisão, porque as despesas, claramente, entre as classes mais abastadas diminuíram já. Isso eu tenho perguntado em vários ambientes, né? E as pessoas dizendo que houve a diminuição. Então, acho que haverá uma revisão também dos montantes. Isso já começou a acontecer na realidade B. É claro que precisa ter cuidado também com essas revisões, mas eu não tenho dúvida que vai acontecer muito na realidade C. Ô, Simão, nós já... Que horas são aí? Não, temos mais 20 minutos ainda. Oi? Vamos abrir para algumas perguntas, Simão? Duas? Vamos, só deixa eu acabar uma coisa ali, você já abre. Eu vou dizer exatamente, Fábio, num jogo de ganha ou ganha-perde da realidade A, a coisa até que é gostosa, né? Agora, no jogo de perde-perde e de país empobrecido, porque o mundo está empobrecido, essa coisa de ficar invocando o melhor interesse da criança, ela é assim, ela é bacana, ela não vai sumir. Mas é que assim, melhor interesse da criança com pai desempregado, com mãe desempregada, com avós,
à beira da miséria, a gente vai precisar reler essas categorias, viu, Flávio? Reler de uma maneira sensata e de uma maneira pé no chão, sabe? Repetir o discurso da realidade A me parece que é um pouco equivocado e oportunista. Mas vamos abrir para as perguntas, claro. Tá certo. Eu vou abrir, Simão, se eventual, porque tem caído, às vezes, com a perguntas. O número que aparece aqui em cima, a gente deve estar com 5 vezes mais esse número que aparece, porque ele não é real, né? Então é sempre bom avisar vocês, quando aparece o número de pessoas aqui, não consegue processar, depois a gente vai ver no final, a gente deve estar com muita gente assistindo. Então eu vou abrir um pouco, e você mesmo pode escolher, Simão. Eu já vi que o Lupion está presente, já vi que temos outros colegas professores presentes. Então vamos ver aqui. Abre aí, eu só vou falar uma frase quando você abre aí para aparecer as perguntas. Eu quero dizer o seguinte, Flávio, que a realidade B, ela não é uma realidade de desespero, é uma realidade de reflexão. Acho que a rainha tem razão, é um momento de slowdown, é o momento da gente se reencontrar com as nossas convicções e da gente produzir, Flávio, com serenidade, como nós temos feito. O IBD Conte, não é porque é nosso instituto, você preside e eu sou segundo secretário, mas tem produzido ciência com grande proficiência. O Dilson responde se a vulnerabilidade do CDC será revista. Me parece que há uma dúvida sobre isso. O Bolsonaro, por MP, mandou, por exemplo, devolver pacote de viagem 12 vezes. O Flávio... E aquela regra, Simão? Como que é? A relação de consumo é caso fortuito ou força maior e exclui danos morais. A relação de consumo não é caso fortuito. O dia que uma relação jurídica for caso fortuito, eu e o Flávio rasgamos o que está escrito e vamos vender cachorro-quente, sabe onde? Lá no Rio de Janeiro, onde ele tem apartamento. Mas de qualquer maneira... Simão, e outra coisa, tinha gente, eu postei querendo salvar o artigo, mas não tem como salvar. Pô, assim, não tem nexo nenhum. Olha, o artigo... Sabe como dá para ser salvo o artigo? Risca, dá para um professor de direito reescrever e repõe o artigo, porque o artigo é uma porcaria. Mas para responder ao CDC, nós vamos ter um problema, que é o direito do consumidor versus o direito do fornecedor. Se os fornecedores saírem quebrando todos, ninguém tem interesse em que todas as empresas de show do Brasil ou todas as empresas de pacote turístico quebrem. Pelo CDC, a devolução tem que ser à vista, imediata. E se não devolver à vista imediatamente, ocorre incidência de juros porque há mora. Correção monetária, perdas e danos. E eu e o Bunazar discutimos com o Flávio que a gente entende que uma regra de transição, que é transição, tá? É a realidade B. Não é para ficar na realidade C, não. Em que permita um parcelamento, se 12 é muito ou é pouco, como fez a MP, a gente pode refletir. Me parece eu saudável. acho 12 muito. O Flávio é muito, né, Flávio? É só colocar para carregar. Tá me ouvindo, Flávio? Tô ouvindo, eu só coloquei para carregar. Você tá me ouvindo? No celular. Tá. Tô. Outra coisa, não haverá uma explosão ainda maior de inadimplência do devedor de alimentos? Meu querido, o Walker, crise é crise. Quando falta dinheiro, tem um provérbio português, em casa que falta pão, todo mundo ralha, todo mundo briga e ninguém tem razão. Faltando dinheiro de lado a lado, é óbvio que vai haver uma explosão de revisão de alimentos, as mães pedindo mais porque estão desempregadas, eventualmente, os pais querendo pagar menos porque estão desempregados. Infelizmente, o judiciário vai ser demandado muito, 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 muito. O Adriano disse que a nossa live está 1000 vezes melhor que desses cantores. Como eu não assisto os cantores, eu agradeço e espero que a live seja melhor que a dos cantores, tá certo? Eu assisto, né? Que o pessoal em casa me faz assistir. Mas eu gosto do César Menotti e Fabiano, que eu me identifico com ele, Simão. Você já ouviu, não? Aqueles dois gordinhos? Eu já os vi, mas não ouvi. Eu vi assim, o seu gosto musical é outro, Simão. Você gosta de coisa mais fina. Agora, Flávio, a Camila faz uma pergunta que eu vou deixar para você. As medidas alternativas para pagamento de alimentos estariam no âmbito do Poder Geral de cautela do juiz ou precisam de regulamentação? Essas medidas alternativas à prisão civil. Do 139, inciso 4, né? Já vinham ali enquadrando. Eu acho assim, pode ser uma alternativa para a prisão civil no futuro, mas vamos pegar uma medida que é muito debatida, que é, por exemplo, eu até entendi que essas medidas do 139, inciso 4 do CPC são possíveis, né? Porque se cabe a prisão civil, por que não caberia, por exemplo, apreender um passaporte? Claro, agora, claro. Você que é um viajante, Simão, você que viaja muito, está sempre em Portugal, né? Qual que vai ser a efetividade também de aprender um passaporte? Eu vou fazer uma nota sobre isso, Flávio. Eu tenho uma opinião muito pé no chão.
O amigo sabe, eu vou para Portugal 4 vezes por ano, passo longos períodos. Estaria agora lá, hoje, em Portugal. Estaria voltando sexta-feira de Portugal. E tô aqui no Brasil. E julho não vou para Portugal porque não vai ter clima. Eu acho que realmente a noção de turismo por aviação e de trabalho por aviação, ela vai ter um abalo na realidade C, que vai ser um abalo dos maiores. Acho que realmente tirar passaporte na realidade C é uma coisa que vai ser pouco eficaz e vai atingir um grupo muito pequeno de pessoas. O Maurício disse que a bola da vez é a revisão contratual, que é a conservação, está perfeito. A realidade B seria sazonal. Sim, seria sazonal. Sim. Não tem como as questões voltarem para a realidade C da mesma forma? Não, porque a realidade B da pandemia ela gera marcas indeléveis, tá, Tatiane? O fato de estar preso em casa e não poder sair, e não saber quando pode sair, e ter a consciência que pode vir um próximo vírus que nos porá em casa de novo, a gente redimensiona os conceitos. Por exemplo... E outra coisa, Simão, a gente nem está falando de traumas coletivos, isso é uma outra dimensão que a gente nem tocou no assunto, porque aí ia ficar até desagradável aqui a nossa conversa, né? Sim, também a gente não precisa ser tão nu e cru, vamos deixar assim. Mas só para dizer uma coisa, Flávio, por exemplo, eu acho que você como eu, hoje, segundo semestre, eu acho que muitas das nossas palestras vão ser por live, por Zoom, por Google Meet. Eu acho que a palestra presencial daquela coisa, a gente tá nos eventos, vai ser muito difícil. Porque a pandemia ela não acaba, ela vai acabando. Não é como a Segunda Guerra Mundial. O Japão se rende, tem uma semana de festa. A pandemia não tem uma semana de festa, porque a gente não pode sair na rua no dia seguinte. Então, as coisas são lentas. Por isso que eu acho que a melhor medida não é nem adiar congresso, é cancelar e torcer para a gente conseguir fazer no segundo semestre de 2021. Aliás, os eventos que nós pudemos decidir, né, Flávio? Nós, como você preside o BDFAN e preside o BD Conte. Eu sou vice-presidente do BDFAN de São Paulo e do segundo secretário do BD Conte. Nós cancelamos tudo porque nós temos a sensibilidade de que não é assim, acaba o decreto aqui em São Paulo do Dória, vai para a rua, o mundo volta à Belle Époque. Não volta. Nós temos que olhar isso com muita calma. Agora, inclusive a economia, né? As pessoas também acham que nós vamos voltar àquele hipercapitalismo, aquela circulação absurda de dinheiro, aquilo. Eu não sei nem se a gente vai ver aquilo, né, Simão? Eu não quero ser pessimista demais, mas para voltar à Belle Époque, duraram uns 80 anos. Ela durou 20. Esperamos 80, tivemos 20 de Belle Époque. A gente, se esperar mais 80 anos para voltar à Belle Époque, nós teremos com 130. Nem com o Harari a gente está aqui para ver isso daí. Agora, o Alessandro pergunta dos juros e multa. Ora, se o aluguel for adiado por decisão judicial, claro que não tem multa, claro que não tem juros, porque há uma suspensão de eficácia parcial da prestação. E, portanto, se o aluguel é de 50%, eu não tenho juros e não tenho multa. Seria bom uma live específica. Olha, a Leide, eu e o Tartu, se podemos organizar uma live só de locação, eu vou publicar o artigo essa semana com ele, depois a gente pode ver isso, tá bom? Isso. O problema da live também, vocês precisam até compreender, o problema é que tá tão instável o Instagram que a gente fica com receio de fazer, né? A gente está procurando alternativas, inclusive alternativas para a realidade B, para cursos, e estamos pensando, vamos lançar em breve. E também, o Simão já está também com o canal no YouTube, eu também estou, a gente pode fazer por lá. Porque aqui realmente está muito difícil, cheio, Flávio. né? Tá difícil. Eu vi aí o Pamplona acabou de subir uma, Daniel Assunção outra, fica o complicado. Gomide agora com a ESA subiu, o IBDFAN subiu, todo mundo está com live. Agora, sobre a questão dos contratos build to suit, as academias estão alegando que estão fechadas porque eles propuseram pagar 50% do valor do aluguel. É uma sacanagem, porque elas não mostraram se elas perderam clientes, se os clientes pararam de pagar, se houve desistência. Eu dou meu exemplo. Eu estou matriculado numa academia que chama Smart Fit e eu não cancelei nada. Eu estou pagando os 30 e poucos por mês na expectativa de daqui a um mês voltar à academia. Então, dizer que a academia... Mas você acha, Simão? Esse é o tipo de serviço que também vai demorar em voltar em academia. Que ali então, tem contato com a família. Que não. Sabe o que vai ter? Teria aquela academia escalonada, com X pessoas por hora, sabe? Uma coisa um pouco mais organizada. Não aquela coisa totalmente fechada, tá? Mas assim, também não totalmente aberta. Eu vou te dar um exemplo do que eu acho que não vai ter esse ano, Flávio. O que eu mais gosto, que eu ouvi minha música clássica na Sala São Paulo. Não dá. É aglomeração, só tem idoso. Até ter uma vacina, eu acho difícil autorizar em Sala São Paulo ou autorizarem shows, essas coisas todas, tá? Isso eu acho difícil. Mas, por exemplo, cinemas
devem voltar com 50% da lotação. Tem esse Os ano. voos, isso, com 50%. Só que você imagina para o transportador aéreo o custo que é sair um avião pela metade. Então, E o preço? E o preço que vai custar isso. Então, É. não vai ser brincadeira, não. Ô Simão, uma coisa que também eu não sei quando vai subir o seu podcast, que a gente falou. Deve ser amanhã, viu, Flávio? É amanhã? Deve ser amanhã. Tá bom. A intransigência que a gente tem visto aqui em São Paulo de escolas de ensino fundamental e ensino médio. Deixa eu só comentar. Eu vi uma carta que foi feita por uma escola super tradicional, que ela diz o seguinte: olha, já demos 10% de desconto. Temos não sei quantos anos de tradição. Temos mil e tantos alunos. Não, 5.000 alunos. Temos fila de espera. Conclusão, vocês que se danem. O que você acha desse tipo? O que vai acontecer com quem faz isso na realidade B? O que pode se esperar com essa arrogância? Na realidade C, de crise econômica, eles têm que ter sorte se tiverem 5.000 pais que possam pagar o valor daquela escola para 5.000 crianças. Por quê? Porque numa realidade de crise pandêmica, a pandemia passa e a crise fica. É interessante, a pandemia passa, mas a crise fica e é longeva. É uma escola que, no meu sentir, ela está raciocinando na realidade A. E que ela talvez tome um susto na realidade C de um país empobrecido. Ou eles estão apostando que todos os ricos que sobrarem do Brasil vão pôr os filhos lá. Porque é verdade que os ricos empobrecem menos que os pobres. Mas os pobres vão empobrecer, os ricos vão empobrecer também. Então, eu acho que é uma conduta, Flávio, desleal em termos de elegância contratual, inoportuna em tempos de crise, e que eu torço de coração para que aquela escola vá para o buraco. Coração. Tá certo. Bom, estão perguntando do seu podcast. O podcast do Simão é o Tá Fazendo Direito. Já tem quantos anos, Simão? 4 anos, né? 4. Estamos entrando no 4º ano agora. É 4º ano, tá certo? Em todas as plataformas, né? Então, tá no Spotify, tá naquele SoundCloud, tá naquela bolinha, o aplicativo da Apple, aquele roxo de podcast. Agora, veja, os alunos de restaurantes particulares. Eu tenho um prédio comercial alugado, que é minha única fonte de renda. Meu locatário não quer pagar. Despejo, minha filha. Agora, se ele conseguir uma liminar contra você em locação residencial, dizendo que ele está desempregado, eu tive esse debate, aliás, aqui comercial, que a loja fechou, etc. O que pode haver é um adiamento no pagamento parcial de aluguel. A Flávia disse que a MP 948 prejudicou o consumidor. Flávia, eu e o Tartus temos divergências. Eu acho que ela prejudicou, mas precisava prejudicar nesse momento, talvez não em 12 vezes, porque também nem eu nem o Tartus queremos que quebre todas as empresas de viagem e de shows, e nesse momento há um risco de haver quebra-quebra. Então, não seja, por favor, maniqueísta de olhar só um lado, tá? Olha que nesse momento de crise precisa olhar o lado do fornecedor também, tá certo? Eu só acho 12 meses um prazo uma moratória muito privilegiada, e companhia aérea também. Não sei se essa MP vai ser convertida. Bom, talvez ela nem seja convertida pelos problemas que apresentam, aquele artigo 5º mesmo, né? Mas eu acho uma moratória muito longa, sabe? É longa. Só mais... Só um detalhe aqui, Simão. Estão falando, a live vai ficar 24 horas aqui no meu Stories, depois vai subir pro meu YouTube. Eu vou mandar pro Simão subir pro dele também. Desculpa. Legal, isso. Fica nos 2 YouTube. Assim todo mundo pode assistir. Porque essas lives acabam sendo importantes, Flávio, nesse momento de esclarecimento, né? Agora, veja. Sim. O direito civil nas âmbitos da relação de família não será mais o mesmo. Diz um ouvinte nosso. É perfeito. Eu acho que não será o mesmo. Eu acho que com o empobrecimento e os riscos de saúde, tudo isso vai mudar. Eu concordo com esse nosso aluno, viu? Não concordo. A prisão civil tem que ser mantida. Aline, eu acho ótimo que você não concorde. E o direito à dialética que é uma visão da realidade A e que a gente pode continuar repetindo. Tá tudo igual, mas tá tudo diferente, viu, Aline? E tá bem diferente. Tá? E os proprietários que investiram na construção e também estão com dificuldades financeiras. A Pâmela faz uma nota linda. Posso te falar, Pâmela, o que vai acontecer? Muitos vão quebrar. Quebrar, ponto. Perderam os seus investimentos. Porque não leram o Taleb, o Cisne Negro. A gente faz, eu pus no meu artigo isso, Pâmela. A gente faz projeções para daqui a 5 anos e esquece que elas podem ser frustradas no próximo verão. Infelizmente, a realidade B é pobre e a C será mais pobre ainda. E o direito não tem como resolver essa crise econômica. É ilusão do jurista
achar que nós, com a nossa ferramenta, vamos salvar economia. Nós vamos tentar salvar contrato para manter a economia no mínimo. Eu dou um exemplo. Imobiliárias que administram locação. É capaz que muitas delas não sobrevivam. Por quê? Sim. Porque é uma função que vai ser secundária na realidade ser. E, eventualmente, não haja espaço para elas. E outra coisa, Simão, os primeiros a caírem nesses momentos de crise são aqueles que não dimensionaram os investimentos, que foram altamente gananciosos, que acreditaram no ultracapitalismo, que não fizeram caixa, que é o que a gente mais tem visto. É impressionante como empresário grande não tem. É uma coisa assim, a gente tem falado, empresário grande, sem caixa, sem... Não sei se tem, né? Está em outro lugar, mas alega que não tem caixa. Empresa que empresa grande que quebra também, 1 mês, 15 dias, não, já... Sabe? Então, são coisas impressionantes, né? Como nós somos descendentes de libaneses, a gente tem uma visão bem diferente a respeito dessas questões, né? Então, talvez faltou um pouco de educação libanesa. Meu avô dizia, se ganha 10, guarda pelo menos 3. Pelo menos 3. Meu avô dizia. Mas a gente não falou de visita, de filho, tá naquele meu artigo. Não dá para, nas respostas, falar sobre esse assunto, mas basicamente, sim, valorizar as visitas virtuais e pensar na saúde pública de avós, de crianças. A minha opinião é essa mesma. Agora... Ô, Simão, agora é impressionante como as pessoas querem saber de locação. Eu estou vendo aqui subindo. Ô, Flávio, a gente fala outra de locação. O melhor interesse da criança pode ser encontrado de forma indireta, que jamais poderá ser afastada. Vai nessa, prossegue nessa, vai sim. O melhor interesse da criança é ver pai. Eu não tenho dúvida, só que o pai é médico e está trabalhando em Emílio Ribas aqui em São Paulo. Não vai ver o pai. Ah, mas vai ver por vídeo. Sim, mas você acha melhor uma criança de 2 anos consegue ver o pai por vídeo? 2 anos que não tem percepção do vídeo? Desculpe, nós vamos ter que olhar a saúde pública como o melhor interesse, ou seja, o melhor interesse vira uma falácia. 12 vezes a partir da consciência da nossa finitude externar na realidade ser. Perfeito. Consciência da nossa finitude e das nossas limitações. Fernando, concordo que taxa condominial não cabe suspensão nem redução, são despesas, só caberia revisão se o sujeito que cobra embutisse falsas taxas, exageros, mas o que ele gastou tem que reembolsar. Os manuais de Direito Civil 2021 serão totalmente diferentes? O artigo 317, que me cabe, que é o que eu vou trabalhar para o nosso Código Civil, 3ª edição, vai ser um artigo diferente. Assim, nós teremos diferenças, mas vai ficar... nós vamos ter algumas adaptações, porque ainda vai ser... Os livros serão os livros da realidade B. E aquilo que a gente fala, essas figuras que a gente leciona, que a gente ensina, elas já passaram por isso. Elas já passaram por pandemias, elas já passaram por guerra, por quebra econômica, né? Então, a gente, claro, nós vamos fazer adaptações. Mas a essência do direito civil continua resolvendo. Ela não muda, Flávio, mas nós vamos ter que pôr no meu 317, nos meus comentários ao nosso Código Civil. Eu vou ter que abrir um tópico da pandemia como causa de revisão contratual, eu vou ter que abrir. Porque é um momento riquíssimo para a gente discutir, na realidade B, como é que se revisa contrato. Agora, as imobiliárias que garantiam aluguel, viu, minha amiga? Essas daí, claro que elas têm uma força maior. Eu garantia, na realidade, que 95% pagava. Agora, tem uma realidade que 95% inadimple. É claro que elas podem resolver o contrato. É claro que elas podem resolver o contrato. Mas com efeitos ex nunc. Daqui para frente, não daqui para trás. Live maravilhosa. Estão melhores. Tartuce, bom gosto. Eu não sei se o Tartuce tem bom gosto por me escolher ou tem bom gosto por essa camisa belíssima, em tons listrados. Essa camisa fica aqui para colocar só para fazer live. O William de Minas Gerais diz abraço. William, saudades de postos do nosso churrasco na casa do professor Rui. Em êxtase. Simão, só um detalhe, tá? A próxima live que a gente fizer vai ser proibido para otimistas em... Proibido para otimistas. Agora, Flávio, a arbitragem, eu acho que sua resposta é a mesma que a minha. O árbitro vai ter a mesma sensibilidade do juiz como adjudicador para rever a aplicação das categorias. As categorias estão aí, estão trabalhadas. Sim. Basta aplicar as categorias corretas na hora certa. Simão tem melhor gosto. Aí, minha filha, se a gente for assim, cada um tem um bom gosto ou ninguém tem bom gosto, tá certo? Parabéns pelas ponderações. Os meios conciliativos são as chaves na realidade B.
Gabriel, eu diria para você que sim. Mas assim, só toma cuidado com uma coisa. Existe um grupo, que eu acho que é pequeno na realidade B, que não quer negociar, que quer pancadaria, que quer manter... Aliás, em família tem muitas pessoas dizendo isso. A realidade A, ela só acordar. Já dizia o Frank Sinatra, wake up to reality. As dicas culturais de Simão são ótimas. Ah, obrigado, Bruno. Você não vale que você é amigo nosso, tá certo? É possível despejo na locação? Ué, se o locatário não pagar o aluguel, é possível. Se o locatário conseguir uma liminar para não pagar, não é possível. Mas Vai se o depender... locatário, aquele meu exemplo, Simão, que a gente falou, que a gente debateu, se o locatário tenta o acordo, propõe o acordo, faz proposta, abre as contas e o locador duro, intransigente, não, e despeja, aí eu não sei, hein, Simão? Haverá uma dificuldade. Mas, Flávio, já são 17h28. Acho que nós temos que acabar essa nossa conversa, né? Isso. Porque está começando a travar. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de todos. Obrigado, Simão. Faremos outra. E deixa eu tirar os comentários aqui, porque já está começando a travar. Ixi, Maria, virei a câmera. Você virou sua câmera, Flávio. Ainda bem que não tem nada ali, né? Vamos encerrar. Só desativar os comentários. Sim, vamos encerrar essa nossa live. Quero agradecer a todos. Vamos ver agora quantas pessoas tivemos. Acho que foram muitas. Obrigado, Simão. Vou fazer outra em breve. Faremos também em outros canais. Vai ficar aqui no Stories por 24 horas e depois é para a nossa página do YouTube. Tá? E amanhã só uma coisa. Tá fazendo direito comigo, com o Simão Bunazar, tratando dos assuntos da pandemia. Só podcast. uma coisa. Tá bom? O Flávio tem 200 mil seguidores. Se ele me passar 20 mil, já duplica o que eu tenho hoje. JF Simão no Instagram. Beijão, Flávio. Beijo a Leia e aos meninos. E até a próxima, se Deus quiser.